E aí pessoal, tudo bem? Você está na vastidão do espaço, eu sou o Tony e vou te levar a caminhos de mistério. Vamos lá. Você acredita em seres de luz? Você acredita em seres espectrais que caminham pela floresta? Vocês acreditam em fadas? Acreditam em gnomos? Não, havia uma cultura, tem uma cultura popular aí mais para as fazendas, né, para o interior, de que bolas de luzes seguem as pessoas à noite, conhecido como boitatá, aqui no Brasil pelo menos. E agora imagina você que hoje em dia temos filmagens, então se você acredita ou não, não importa. Temos registro desse possível, digamos assim, fenômeno. Imagine então você de férias, sei lá, você está numa floresta, mata fechada de preferência, e tá procurando lenha, tá andando ali com a sua namorada, com seu namorado, com a sua família. E no meio da mata então você vê um foco de incêndio. Você olha preocupado, claro, né? Vai pegar fogo em tudo ali. Só que aí, entre pensar em achar o primeiro balde d'água ou ver se tem sinal no celular, você fica olhando para esse fogo que não espalha. O fogo fica ali, né? Estranhamente, aquele bruxuleante, aquela coisa assim, quase hipnótica, e você fica olhando para aquilo e de repente você parece que sente que aquilo tem vida, de alguma maneira aquilo está vivo. Seria o ser de luz que tantos falam, que tem na cultura, inclusive a cultura brasileira, ou para estragar a coisa toda, um fenômeno conhecido como fogo-fato, que nada mais é um fenômeno na natureza, um fenômeno químico, vai. O que vocês acham? Vamos dar uma olhada no vídeo? Bora ver. Bom, então o ignis fatuus, que é o fogo-fato em latim, o nome oficial, digamos assim, é um fenômeno natural de luzes que aparecem, né, em pântanos, brejos, é, causado pela combustão espontânea de gases inflamáveis como o metano, a fosfina, e liberados pela decomposição de matéria orgânica. Então, esse fenômeno pode parecer um fogo ali estranho, né, para quem olha, para quem nunca viu, quase fantasmagórico, e deu origem a diversas lendas, como eu havia dito, né, o boitatá, aquelas luzes que são associadas a esse fenômeno, alma penada, né, a coisa do tipo aqui no Brasil. E ele, o fogo-fato, ele se ele, por exemplo, ele tem a decomposição orgânica. Como ele se forma? Vamos falar, vai. A decomposição orgânica da matéria orgânica, vegetais, pode ser animal, né? Geralmente as bactérias ali produzem, o processo das bactérias agir ali produz um gás inflamável como o metano ou a fosfina. E esse acúmulo de gases, esses gases que se acumulam sobre a Terra em locais como pântanos, cemitérios, né? Eles ficam ali então, digamos assim, por um tempo. Aí tem a combustão espontânea, que quando a concentração atinge um certo ponto, né, e eles simplesmente vazam para a superfície e entra em contato com o oxigênio, ocorrendo a combustão espontânea, claro. A chama, essa reação química, então, produz aquele característico fogo, né? Aquela, geralmente uma chama mais azulada, mais amarelada, assim, por aí, né? Que pode, às vezes, até se mover, de repente, um deslocamento, que vai assustar a pessoa, obviamente, né? Você tá ali vendo o fogo, ele mexe, então, e ele é bem estável, e dá até aquela sensação de que tá perseguindo a pessoa, né?
E por que o nome fogo fato? Bom, o termo vem do latim, como eu já falei, ignus fatus, que significa, então, chama tola ou fogo tolo, né? A natureza errática e aparência fantasmagórica dessas chamas levar a denominação que reflete a percepção humana sobre o fenômeno como algo ilusório ou sem propósito. Então, a gente tem vários entendimentos, principalmente na cultura popular, na lenda, no folclore, onde existem as almas penadas, né, que são em várias culturas, é o fogo fato, às vezes, geralmente, interpretado, né? A pessoa olha ali, fica assustada. O boitatá, que no Brasil existe a associação com o fogo fato, que é uma cobra mítica, né, que assusta as pessoas à noite, uma bola de fogo, uma chama bruxuleante. O fogo corredor, né, em alguns lugares, algumas regiões do interior, então eles denominam esse nome, que é também chamado de luz que aparece e desaparece rapidamente. Então temos todo esse processo aí veja bem, eu não estou batendo uma tela, eu estou falando de um processo, digamos assim, que seria mais aproximado com a realidade, de que esse vídeo mostra um fogo fato ali, certo? Bom, tirem suas próprias conclusões. Bora dar uma olhada no vídeo, mas espera aí, eu tô olhando você aí com esse dedinho e não clicou no like ainda. Dê uma força, o YouTube adora isso daí, o algoritmo adora. E se você que está assistindo o vídeo não é inscrito, também gostaria de considerar a sua inscrição, seria muito legal, ajudaria muita gente e divulgar, claro, a ufologia. E se você quiser compartilhar com a pessoa que você gosta ou que você não gosta, manda ver. Vamos dar uma olhada no vídeo. Bom, então, bora ver o vídeo do ser de luz. O que vocês acham? Ó, tá vendo? Já tá ali na floresta, essa pessoa, essa moça gravando, né? E comentando ali o que poderia ser aquilo. E a primeira coisa que a gente, claro, se assusta, né? É de fogo, e você tá na floresta ali, rapidamente vai espalhar. Mas esse fogo aí simplesmente fica ali, ó, ali concentrado. Então a pessoa dá o zoom, né? Vê. E realmente, e você vê algumas pessoas ali escondidas atrás das árvores observando, enquanto as outras estão gravando. Claro que é um fenômeno assustador e ao mesmo tempo fascinante, né? Você tá ali, você vê um... E esse fogo fato, vamos pensar, vai. Imagina que realmente é uma combustão, né? Então tem um processo químico. O que tá ali? Um elefante para ter todo esse fogo, para ter todo esse, digamos assim, esse procedimento de, tá vendo? Ó, já quase 2 minutos. O fogo fato não, o fogo fato de repente ele já vai embora rapidinho, ele se extingue, né? E a gente não vê o que acontece ali, além de não estar espalhando, veja bem, tá ali, você vê a mata ali, o fogo já era para estar espalhando, né? Pelo tamanho, mas não, ele fica concentrado ali, parece que ele tem um núcleo meio plasmoide novamente. E a gente pensa, fala, poxa, é complicado, né? Vai pensar o quê? Um fogo fato que, por exemplo, depende de gases, depende de processo químico e às vezes demora meses, anos, né? Que fica ali e quando solta faz aquele peidinho, né? Aquela coisa bem rápida. Isso a gente não vê, olha, tá vendo? O procedimento ali, o pessoal filmando de boa, os caras ali no... atrás da árvore, né? Só como é que é? A curiosidade matou o gato. Sim. E não acontece. Então devemos pensar, seres de luzes, sim, de repente pode ser algum ser de luz ali, né? Que como dizem, existem algumas religiões que conhecem esses seres como os protetores, né? Da mata ali, que protege o meio ambiente. Inclusive tem alguns deuses, né, dedicados a isso.
principalmente na tribo indígena, em alguma cultura mais assim afro, ou, desculpa, o candomblé, né? E fogo fato, tudo bem, mas eu fico pensando, a gente tem que ver o que tem enterrado ali, porque ó, tá muita coisa, cara, tá muito, tá muito. E como não tem um vídeo original, o som original, é no Brasil, né? O pessoal fala em português, pelo menos, dá pra identificar isso em algumas partes. E a coisa simplesmente é a pergunta, né? É um ser de luz, é um ser da mata, aquela coisa toda? Sim, pode ser. Um fogo, fogo normal mesmo, fogo, aquele que a gente percebe no dia a dia quando se acende uma chama no seu fogão, né? Ele não é de maneira nenhuma, porque nessa quantidade já está ali espalhando, né? É o natural da situação. Um fogo fato também, eu não acredito que seja, porque tinha que ter um elefante, uma coisa muito grande ali. Bom, pode ser que ramificações, né? De repente, eu estou falando besteira, mas de toda a floresta ali. Mas pelo que eu entendi, ele fica concentrado. Se fica concentrado, ele ia soltar o fogo ali, espalhar. Aí a chama está muito grande, né? Você vê que é do tamanho de uma pessoa. E o pessoal ali, não, vou sair fora, aqui eu tô fora. E além do susto de achar que poderia ser um incêndio, o pessoal tá ali filmando de boa e o fogo não se espalha. O que vocês acham? Bem, é para se pensar no mínimo seres de luz, os que protegem as matas, a natureza, um fogo fato que de repente tem algum elefante, alguma situação que realmente ficou muito tempo ali, ou um ser extraterreno, plasmoide, como também a gente pode levar em consideração. Eu não sei, devemos pesquisar? É isso aí. Então, e aí, tirem suas conclusões, vocês têm seus próprios cérebros, mas eu penso, eu acredito que no mínimo tem que se pensar, né? Porque se você vê um fogo, o fogo naturalmente ele vai espalhar, sim. Se você vê um fogo fato, que é um fenômeno da natureza, que é um procedimento normal, mas também tem suas características. O fogo fato não fica ali minuto, 2, 3 minutos ali. Bom, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. É uma composição química que vai demorando anos e anos, fica aquela coisa ali e rapidamente se deteriora. E o que não é o que acontece na gravação, a gente percebe isso daí, né? Então a gente pensa que poderia ser ou seres realmente da mata, seres que são classificados até como deuses, né? Se eu não me engano, acho que é Oxóssi. Se alguém da Umbanda ali quiser me corrigir, mas tem aquele deus, né? Que é um índio, cuida da mata. Existe outro, boitatás, tipo Saci Pererê, por exemplo, é uma cultura onde a gente percebe que tem essa coisa de cuidar da mata, cuidar do meio ambiente bem próprio das pessoas que vivem ali, ou seja, os indígenas, né, que eles entendem mais que a gente do que tudo. E eu fico questionando, aí de repente você percebe também que existe e está cada vez mais comprovados esses plasmoides, que eu fiquei de fazer um vídeo, não fiz até agora, mas pode também estar por ali que a maioria dos fenômenos, eles acontecem geralmente, é como que basicamente se a gente pegar um padrão, vamos usar a ciência, se a gente pega um padrão, por exemplo, você vê seres mais o quê? Na cidade, no campo, na onde tal. Não, a gente tem observações de seres, embora aconteça às vezes nas grandes capitais, né? Algum certo fenômeno ufológico onde aparecem seres, pessoas se encontram, né, com seres.
existe mais, digamos assim, probabilidade de você ver uma coisa assim onde acontece na mata fechada, no campo, na Antártida, num lugar assim onde não tem ninguém. E tem até aquele estigma que fala que o cara é do campo, ele é inocente ali, ele não sabe o que ele está vendo, ele é ignorante. Não, ao contrário. Ele tem, ele tem o entendimento dele, ele viveu, ele sabe o que ele está vendo. Mas um preconceito, né, mais ou menos. Mas acontece mais em um lugar ermo, em um lugar onde as pessoas não veem. Então já é um padrão, digamos assim. Um padrão que significa o quê, Tony? Primeiro lugar, você não deu like de novo, mas tudo bem, os aliens estão vendo. Acontece que, por exemplo, o padrão deles não querer serem vistos. Esses seres, sei lá, seres de mata, deuses, essas coisas que cuidam do meio ambiente, da natureza, ou seres alienígenas ou de outras dimensões, como tem vários, né? Inclusive tem um vídeo meu aí sobre as 4 raças, biotipos de alienígenas que comprovadamente, isso que é assustador, a gente tem dados às vezes, né? Então é estranho. E esse ser de luz pode ser um plasmoide também, de um ser interespacial, alguma coisa parecida. O que eu sei, que eu vi, o que eu não vou negar é que fogo normal não é. Fogo fato poderia ser, se uma manada de elefantes estivessem ali, né, e produzir ali o que vocês viram no vídeo. Bom, CGA eu nem questionei, porque não é, obviamente, você sabe, ali já teria alguém para chegar e falar, vamos analisar isso aí para ver que não é. Mas fica o questionamento. Pessoal, legal, então, obrigado por você ver o vídeo, por estar com a gente na vastidão do espaço. E o próximo vídeo eu vou fazer sobre o 31I Atlas. Se você é do planeta Terra, você deve estar sabendo que vai acontecer agora em final de outubro, né? Estou gravando o vídeo em outubro. Então agora no dia 30 ele vai embora ali, vai sumir pelo sol. E vou até fazer um desabafo no vídeo, porque, cara, é desanimador. A NASA tá censurando. Nunca imaginei isso acontecer. É um fenômeno desse tipo e a gente vê e tem alguns cientistas como a Villoeb que está insistindo ali que ele é de Harvard, um cientista renomado, não é o Tony do bairro ali, o doidinho do bairro falando besteira. Ele é renomado, ele fala, gente, isso aí é uma coisa estranha, um cometa que não age como cometa. Próximo vídeo, não deixe de olhar para o céu. Um abraço. Au revoir, mon ami. Olhem para o céu.